Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós estamos falando sobre Você é Aquilo que Ama. E eu já vou te adiantar que nós temos muito assunto para tratar aqui, nós vamos ter mais convidados e hoje nós continuamos a nossa conversa com o pastor Jackstone, que é pastor na primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares, e nós vamos continuar o nosso assunto que nós começamos no último programa, onde nós falamos sobre as vontades do coração, os nossos amores, e que nós sempre estamos amando alguma coisa. Mas nós paramos em um ponto muito importante e nós queremos continuar com você de onde nós paramos. Bom, pastor, para a gente continuar lá onde nós demos que uma definição do que isso significa, o que é esse amor do nosso coração, que a gente não é só um ser pensante, mas é um ser amante, né? O corpo está envolvido nisso, não é só uma informação, né? Algo intelectual, mas também a ver com o coração. Tem uma palavra muito importante que se encaixa muito bem aqui no nosso assunto, que é uma palavra que vem do grego, que é telos, e significa nossa meta ou nosso fim. Qual é a relação dessa palavra e qual a importância dela dentro do nosso assunto aqui? João, deixa eu só deixar todo mundo a par de uma coisa. Toda a nossa conversa aqui, ela é originária do livro, né, do James Smith, Você é Aquilo que Ama, que é o nosso tema aqui. É um livro que vale muito a pena você gastar um tempo lendo e aprendendo. O ser humano, ele é orientado pelo telos. O que é esse telos? É o propósito. Todo mundo, um homem sem propósito é um homem sem vida. E o que é o propósito de um homem? O homem tem um propósito que caminha na direção de uma boa vida. Todo mundo tem uma ideia do que seria uma boa vida. E ele vai atrás daquilo. O que é comer bem, sabe? Ter o corpo ideal. Fazer uma boa viagem. Isso vai orientar por que nós fazemos o que fazemos. A gente acha que tem hora que é sem propósito, tem hora que um homem se sacrifica. Ele acorda cedo e dorme tarde. Esse homem, ele se sacrifica, ele está sem tempo, mas ele acha um tempo para ir para a academia. Ele tem um propósito, existe alguma coisa, e esse propósito nem sempre é uma compreensão que ele consegue verbalizar. Não é um negócio que está claro aqui na mente dele. Ele só sabe o que ele tem que fazer. E ele corre atrás dessa boa vida, atrás de uma experiência quase que... na nossa mentalidade cristã, seria de um céu, sabe? De um lugar celestial, de um lugar onde os problemas se encerram. Hoje em dia está muito na moda isso. Você imagina assim, o homem buscando a satisfação por meio de viagens. Toda hora você tem todo mundo querendo te ensinar a comprar passagem de avião mais barato. Você abre aí o Instagram e está lotado disso. Gente vendendo para você cursos de como você conseguir comprar com milhas. E aquela sensação de que se eu viajar muito, eu vou ser muito feliz. Né? A felicidade se tornou o grande projeto. Parece que é o grande propósito da vida do ser humano. Um relacionamento. Então, tem a ver com essa ideia de boa vida. Eu acho que vale a pena a gente falar daqui do livro do autor do Pequeno Príncipe, falando de amores, né? Muito interessante. Antoine de Saint-Exupéry, né? Ele criou o Pequeno Príncipe e ele usa essa frase: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira, nem lhes atribua tarefas e trabalho, mas ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano. É fantástico isso daqui. Né? Você ensina a desejar. Olha que coisa interessante. Enquanto o homem não aprende a amar uma coisa, ele não vai se sacrificar por aquela coisa. Não vai construir o navio, né? Não, ele não vai dar a vida por uma coisa que ele não ame. Então a gente precisa começar a levar os sentimentos a sério. E como a gente fala para a maioria, para um grupo cristão aqui, mas eu penso que essa conversa serve para todo mundo, a mídia já entendeu isso muito bem. Você presta atenção nas propagandas.
Eu lembro de uma época, eu não sei se você chegou a pegar isso, João, em que tinha uma batalha entre a Pepsi e a Coca-Cola. Ah, sim, vi demais. A Pepsi sempre gastou muito dinheiro com, com grandes atores. Os grandes atores de Hollywood, eles fizeram propagandas para a Pepsi. E, rapaz, já vários testes foram feitos aonde não tinha rótulo e as pessoas tomavam os refrigerantes e as pessoas escolhiam Pepsi, sem saber o que era. Não, esse aqui é mais gostoso. Mas quando elas iam comprar, elas compravam Coca-Cola. Aí você pensa, por quê? Porque a Coca-Cola investiu numa outra coisa. Ela investiu em sentimentos, em emoções de felicidade. Sabe? Muito mais do que ter alguém de sucesso que representa a sua marca, você sempre teve um afeto com aquilo. Sabe? A ideia de estar em família no Natal. Vestiu o Papai Noel de vermelho, né? O Papai Noel de vermelho, um urso polar, gente boa, né? Sim. Você tem imagens afetuosas com a Coca-Cola, e aí, ainda que você goste de outro refrigerante, quando alguém fala assim, você vai comprar um refrigerante, alguém pergunta qual refrigerante que você quer, rapaz, antes de você responder qualquer um, vem sempre Coca-Cola. Eles entraram na sua alma, porque trabalharam com afetividade. Eu acho interessante você pensar na Magazine Luiza. A Magazine Luiza não fala assim, vem comprar fogão, vem comprar guarda-roupa, vem comprar computador, que é o que eles vendem. Eles viram para você e falam assim, vem ser feliz. Sim. Eles estão te vendendo felicidade. E olha o conceito... Comprar para ser feliz. Comprar, porque se eu consumir, eu vou ser feliz. Olha a ideia de boa vida por trás de uma venda. A ideia de propósito. Se eu tiver um celular, eu vou chegar em lugares onde eu não chegaria sem ele. Um computador. Se eu tiver o fogão melhor, uma geladeira melhor. Então, a gente percebe que, me parece que quem mexe com TV, quem mexe com propaganda, já compreendeu que para te vender alguma coisa tem que te contar uma história que mexa com seus afetos e com seus desejos de propósitos mais profundos. E fazer desejar aquilo, né, como uma espécie de felicidade, né? Se eu tiver, eu vou ser feliz. E aí a gente é muito levado mesmo por essas coisas, porque o coração quer aquilo, né? Quer a experiência da felicidade, quer a experiência da satisfação, né? E a gente acaba construindo coisas para ser o propósito da vida, mas aquilo passa, né? Aquilo passa. Não, você já reparou que você dorme desejando consumir e acorda ansioso, porque é uma experiência que passa muito rápido. Sim. Você compra hoje e você está feliz. Aí você quer comprar de novo, porque já todo dia tem algo melhor do que aquilo que você comprou. Me dá muito aquela sensação de jogar uma criança para o alto e ela falar de novo. E você fala, coisa boa, ela ficou feliz, e você joga de novo. E você vai repetir nesse ato até você não aguentar mais. E você coloca ela no chão porque você não aguenta mais. Parece que a experiência do consumo é essa. Eu comprei, fiquei feliz, mas logo que eu acabei de comprar, vem de novo. Sim. E aí quando eu vou ver, eu estou numa corrida de ter que consumir para ser feliz, mas ao invés de eu ficar feliz, eu estou sempre insatisfeito e eu estou sempre ansioso. E aí uma coisa que eu não percebo, mas está acontecendo, é que os meus amores acabam acabando comigo. Eu acabo sendo destruído. Então, ou eu conserto os meus amores, esses amores falhos aí, ou eles acabam me destruindo. É fantástico. A gente fica satisfeito porque comprou, mas insatisfeito porque quer mais e ansioso porque está endividado agora, porque comprou mais do que devia. E por falar em coração, né, e amores e direcionamento, no último programa a gente falou de questões que podem ajudar a reorientar o coração. O que poderia ser feito? É claro que a gente tem uma dependência do Senhor, mas há em nós uma prática, uma ação. O que a gente pode fazer para ajudar a reorientar o coração? Então, o amor ele pode ser aprendido. Nós estamos acostumados assim com esses amores. O amor ensinado na TV é o amor romântico, que ele é quase que involuntário, né?
O cupido me flechou e agora eu estou preso nele. Mas quando você olha para as escrituras, o amor é algo aprendido. E tanto os filósofos antigos quanto os teólogos vão mostrar isso. E aí eles vão abordar duas coisas com relação a aprender virtudes. Então se eu aprender, e se eu tiver boas virtudes, e lembrando que o contrário de virtude é vício, então se eu tiver boas virtudes de amor, de bondade, de misericórdia, se eu tiver boas virtudes, então eu vou ter sentimentos bons com relação a isso. Se maus sentimentos produzem maus comportamentos, então bons sentimentos vão produzir bons comportamentos. E aí uma coisa interessante é duas coisas. Primeiro, nós aprendemos por meio da imitação. E segundo, por meio da prática, da repetição. Então uma coisa interessante de olhar aqui, eu preciso olhar quem está na minha frente agindo de forma correta. De quem já venceu alguns vícios, alguns pecados. O apóstolo Paulo ele vai olhar para a igreja, vai escrever a igreja e vai dizer bem assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim. Então é uma prática cristã imitar um cristão mais maduro. Então aqueles crentes, às vezes a gente como cristão, a gente gosta muito de andar como cristão não, como gente, com gente da nossa tribo, da nossa idade. Isso é preocupante, porque você pega um grupo de adolescentes que fala, não, adolescente tem que andar com adolescente. É bom que adolescente tenha amigos adolescentes, sim, mas um adolescente ele precisa de gente mais velha para ensiná-lo. A gente precisa aprender a procurar pessoas que já venceram aquilo que nós ainda não vencemos, para que nós possamos imitá-las. Possamos perguntar como é que você venceu, como é que você passou por aquilo, como você enfrentou tal tempestade e, por meio da imitação, começar a aprender uma nova virtude. E uma coisa que todo mundo está dizendo o tempo todo, você é bom naquilo que você repete. Né? Quanto mais eu faço uma coisa, melhor eu fico naquela coisa. Então eu tomo uma decisão e eu faço aquilo todo dia. E eu faço até sem ter vontade, até que eu tenha vontade. Essa conversa você vai ouvir muito, a gente até falou isso em academias. Sim, eu lembrei disso agora. Academia, repetição. Academia é repetição, né? É repetição e você vai na academia, um cara vai falar bem assim, primeiro você fala assim, eu odeio isso aqui. Aí você vai falar com alguém que você odeia aquilo. E a pessoa fala assim, daqui a pouco você vai gostar. E você começa a repetir um hábito até que você comece a gostar daquele hábito. Você vê resultados, né? Vê resultados. Você pensa, aí eu começo a orar. E uma pessoa vai lá e começa a orar. E ela fala assim, eu vou orar tanto tempo. A primeira vez, parece que o relógio não sai do lugar. E parece que ela fala tudo que ela tinha que falar em 1 minuto, 2, 3. Ela chega no 5, ela fala, não tem lógica, não consigo mais do que isso. Mas ela vai todo dia, repete, até que ela comece a ter prazer na oração. Sim. A leitura da Bíblia, a mesma coisa. Sabe, no trato com as pessoas, eu acho interessante quando você vê algumas práticas pecaminosas que você tinha e você parou com elas. E alguém pergunta assim, como é que você conseguiu? Eu falo, eu treinei. Eu já não faço mais, eu não preciso ceder a isso. Era meninice minha achar que passar na beirada de um abismo era força. Então eu já aprendi que não é força, então eu já não ando mais na beirada daquele abismo, eu fujo dele. Então se eu fujo dele, fica mais fácil para mim vencer tal coisa. Então essas duas práticas, elas são importantes para ensinar o coração a amar coisas certas. Imitação e prática, repetição naquilo. Então se você quer educar seu coração, imite alguém que está imitando a Cristo e repita isso todos os dias, até que vire hábito, né? Sim, eu ia falar isso agora, nesse sentido, o hábito. A gente vê muito no mundo o amor apenas romântico, mas não se aprende o amor ao ponto de ter, por exemplo, fidelidade, o trato com a pessoa, aquele amor sacrificial, aquele amor que se entrega. Então é muito fácil falar do amor romântico, mas esquecer do amor aprendido, né, como um hábito. E pra gente caminhar
para um momento em que a gente fala diretamente, a quem está acompanhando a gente falou tanto sobre amor aqui, é inevitável a gente não pensar sobre adoração. Se eu sou aquilo que eu amo, então eu adoro o que eu amo. Qual que é a ligação de tudo isso com o telos, o propósito, o amor, o hábito, com a adoração no fim das contas? Então, sendo Deus o criador de tudo, e Deus a sua principal razão de amor, você foi criado para amar algo acima de tudo. E aí nós temos uma coisa, um caminho bom, sabe? Você tem uma clareza do seu destino, mas o pecado entrou na equação, entrou no nosso afeto, né? E aí você tem um problema. Você vai amar alguma coisa acima de tudo. E aquilo que você amar acima de tudo, você irá adorar. E aquilo que você adorar se tornará seu Deus. Lutero vai falar isso. Ele dizia assim: seja o que for a que seu coração se apegue e em que deposite a confiança, isso será realmente seu Deus. João Calvino, todo mundo vai falar isso demais, né? A frase famosa dele que o coração é uma fábrica de ídolos, porque o coração é uma fábrica de amores. E a gente vai amar coisas acima de tudo, toda hora. Porque você imagina, você não muda uma estrutura. Se você foi criado para amar algo acima de todas as coisas, não é porque de alguma maneira agora a direção mudou que essa estrutura mudou. Se a direção do amor mudou, o que vai mudar agora é o que eu amo. Eu não vou amar a Deus. E quando eu não amar a Deus acima de tudo, eu vou amar um relacionamento, eu vou amar um emprego, eu vou amar uma experiência acima de tudo, e aquilo que eu amar acima de tudo, eu estarei adorando. Eu lembro que uma vez um pregador, eu gostava muito de ouvir, ele também atribuía a Lutero, acho que foi o Tim Keller, que quando você quebra o primeiro mandamento, você quebra todo o resto. Se você não ama a Deus acima de tudo, como é que vai honrar os pais? Como é que vai não adulterar? Como é que vai não roubar? Então é uma coisa que é a razão de tudo e que dá sentido a tudo. E que é a nossa adoração, né? A adoração a Deus. Ô João, uma coisa que eu acho que cabe muito aqui para a nossa conversa, eu gosto de uma frase que o James Smith fala. Ele fala que o culto é o coração do discipulado. E isso é importante porque num culto você sai do centro. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive um momento de crise nas igrejas hoje em dia. Porque a igreja, ao invés de ser cristocêntrica ou teocêntrica, a igreja ela é altamente humanista. Você vai para cultos onde o homem continua sendo o centro de tudo. Sim. E, ao invés do homem ter um tempo onde o coração é ensinado, ele sai mais viciado nele mesmo. Sabe, você vive no tempo onde as pregações vão dizer que você é o ponto fraco de Deus, onde tudo gira em torno de você. Então, aqueles que estão nos assistindo aqui, aprendam uma coisa: procurar uma igreja onde Cristo é o centro, onde a adoração a Deus é a coisa principal, onde o grande foco não é satisfazer o seu coração, é investir pesado em você. É investir pesado na sua saúde emocional, sabe? Mental, física, pesado. É te colocar para fora. Uma coisa que me chama a atenção é que não tem nenhum mandamento que te mande, que mande você amar a si mesmo. Você só tem mandamento que te manda amar a Deus e amar o próximo. Então, quer dizer, o grande conceito é que você já se ama. Amar o próximo como você se ama. Sim. Então, o nosso problema é exagero de amor. Então, você tem que aprender bem assim, exagero de alto amor vai nos infectar, vai nos prejudicar, vai nos matar, vai nos alejar. Amor é para ser dado. Então, uma coisa importante é procure cultuar a Deus, adorar a Deus e querer engrandecer a Deus acima de tudo. Procure isso. Procure uma igreja fiel à pregação da palavra de Deus.
Procure um culto onde a adoração de Deus é mais importante toda hora do que o seu bem-estar. Na hora que você sair do culto, a coisa mais importante não é o que aconteceu em você, mas é o que aconteceu em Deus. Você foi para um culto e adorou a Deus por meio de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. Essa é a coisa mais importante de todas. E ali seu coração foi ensinado a amar. Então, nada dentro de uma igreja é mais importante do que o culto. Porque o culto nos ensina a amar. Amar a Deus e amar os nossos irmãos que estão cultuando a Deus juntamente conosco. Amém. Olha, a gente tem muita coisa ainda pela frente. Tem. Mas vão ser assuntos para próximos programas. Mais uma vez, muito obrigado. E eu acredito que a gente aqui está dando um pontapé inicial para a gente tratar muito sobre o coração e muito sobre os nossos amores. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E você que nos acompanhou até aqui, você não pode perder a nossa série de programas, porque nós temos ainda muita coisa para conversar e você ainda tem muita coisa para aprender. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.